Chuva forte em Patos de Minas. Presta atenção. Você que está me assistindo agora, está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, me conte. Você da cidade, como é que foi aí no seu bairro, aí na tua casa, a situação dessa chuva que pegou todo mundo de surpresa? Eu digo de surpresa pelo volume de chuva. Estava todo mundo sabendo que iria chover, mas não nessas proporções. E é isso, né? Com a natureza ninguém pode, não adianta forçar a barra, o negócio aí aguentando do jeito que dá, mas foi uma situação realmente muito difícil. E o nosso querido repórter Rafael Ribeiro está por dentro de tudo, bairro a bairro, o que aconteceu lá na cidade. Enquanto isso, você vai comentando nas nossas redes sociais. Me conta aí, meu amigo de Patos de Minas, como é que foi esse perrengue aí durante esse temporal que invadiu praticamente boa parte da cidade, não é, Rafael? E pelo que eu estou vendo aí, continua chovendo, né? Você está até se protegendo aí. Em que região você fala nesse momento e como é que foi esse impacto do temporal torrencial que atingiu Patos de Minas? Bem-vindo! Boa tarde para você e toda a cidade. Oi, Júnior, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral aqui direto da rua Tonhozinho Amâncio, no centro da cidade, ao lado do shopping da cidade, onde foi registrado aquele grande volume de água, de várias enxurradas, de várias ruas, porque esse ponto aqui é um ponto mais baixo e tem outras ruas logo acima que vem desencadeando aquela enxurrada, e aqui é um ponto de concentração. Como a boca de... Certo, vocês estão acompanhando o nosso querido Rafael falando comigo. Aumentem o retorno aqui no estúdio, meu filho. A gente está ouvindo, acompanhando o Rafael falando conosco do impacto dessas chuvas lá em Patos de Minas. Fiquei sabendo que a Major Gotti encheu muito, parece que o Córrego do Óleo também, se eu não estiver errado, né? O nome do córrego, região central também. Olha aí, gente, olha lá o muro da casa, né? Olha só a situação, carros inundados, ruas estragadas, e é justamente isso que o Rafa vai trazer para a gente agora, desses estragos, até mesmo dessa força-tarefa para recuperar, olha a situação, recuperar aí uma das principais avenidas de Patos de Minas. É trabalho para dar no pau por aí, né, ô Rafa? Você estava contando? Exatamente, principalmente na área central, aqui próximo ao shopping, onde inundou bastante, a pavimentação não aguentou, acabou sendo arrancada pela forte enxurrada. Rua da Mata, também próximo à área central, foi devastada pelas águas. Alguns danos foram registrados pela Prefeitura, Secretaria de Obras, e também em frente ao antigo Hospital São Lucas e a Rua Barão do Rio Branco, no bairro Lagoa Grande, em frente ao cartão postal que é a orla da Lagoa Grande. Mas parecia ali, por exemplo, que a lagoa tinha arrebentado, que tinha vazado água e estava quase no mesmo nível ali, viu, Júnior? Então a gente procurou uma resposta da Prefeitura que foi muito rápida. A Prefeitura de Patos de Minas disse que já começou o trabalho de mapeamento das áreas mais críticas e que o trabalho de recomposição asfáltica de muitos pontos já começou. Aqui, por exemplo, na Rua Ana de Oliveira, ali atrás, onde tinha vários pedaços de asfalto que foram arrancados aí durante a chuva, já foi consertada, já foi pavimentado, os buracos foram tampados, tá tudo lisinho por ali, já foi consertado, um trabalho bem rápido realizado pela Prefeitura de Patos de Minas. Lembrando, os estragos foram motivo, foram consequência de uma chuva que durou cerca de 30 minutos, mas foi o suficiente para causar grandes danos aqui na cidade de Patos de Minas. Vamos ver o VT de todos os estragos em diferentes pontos da cidade. Em frente ao principal cartão postal de Patos de Minas, a orla da Lagoa Grande, a Rua Barão do Rio Branco ficou totalmente alagada em poucos minutos de chuva. Pela imagem, até parece que a lagoa tinha transbordado. 30 anos de loja, 30 anos acontece isso aqui. Nesse outro vídeo, já na Rua da Mata, na área central da cidade, a enxurrada desce com bastante força. Esse foi o ponto mais crítico de inundação. Vários carros que estavam estacionados ao lado do shopping, também na área central da cidade, foram atingidos pela água que desceu por várias ruas e se concentrou bem nesse ponto.
De acordo com a Defesa Civil de Patos de Minas, choveu cerca de 30 minutos, o suficiente para várias ruas, principalmente aqui, como essa Bernardes de Assis e Toninho Amâncio, ficassem totalmente alagadas. Veículos que estavam estacionados bem ao lado do shopping foram arrastados pela água, alguns inundados pela enchente. A Elaine, que estava no cinema com as duas filhas, levou um susto quando viu o carro dela nessa situação, todo cheio d'água. Ela teve que ligar para um mecânico para saber o que fazer. Eu saí, não tinha noção que estava chovendo aqui, né? Porque lá a gente não tem barulho. Quando eu saí, que eu cheguei aqui, que eu peguei o carro, eu achei já a rua toda destruída, mas quando eu abri o carro que eu vi, estava todo alagado. Já essa outra mulher procurava pela placa do veículo dela, levada pela enxurrada. Estava parada ali na rua e perdi a placa. Esse comerciante viu o exato momento em que os carros foram arrastados. Ele conta que moradores dessa região fazem o que podem para que a água não entre nas casas, como esse tampão de ferro colocado em frente às entradas da residência. A chuva vem repentina, né? O fluxo de água que vem por cima é muito grande, sabe? E a vazão de água, que é o encontro de água, que tudo é em uma caixa só. E a vazão dessa caixa para baixo é muito pequena, sabe? Então, estoura, não tem como. Aí o fluxo de água aqui fica muito alto nesse local aqui, sabe? Carros que estão aqui, pode ter certeza, sabe? Aqui várias pessoas têm estratégias, casas mais altas. Casa mais alta, sabe? Inclusive, esses moradores para baixo aqui, todos eles têm problema com água, sabe? Sempre tem problemas com a vazão de água na casa deles. De acordo com a Defesa Civil do município, o Corpo de Bombeiros não foi chamado para nenhuma ocorrência. O órgão trabalha para apurar o que foi danificado pela chuva e orienta os motoristas a evitar os locais de alagamento na cidade. Os principais pontos de alagamento que nós temos para alertar as pessoas, essa rua aqui, Toninho Amâncio, Maestro Randolfo, ali próximo ao antigo Hospital São Lucas, também próximo à rodoviária, na Avenida Piauí, na rua Barão de Rio Branco, ali próximo à Lagoa também, Amélia Carolina, ali próximo ao córrego Fátima Porto, onde está ocorrendo aquela obra ali, e também algumas ruas que a enxurrada corre com bastante intensidade, que as pessoas devem evitar deixar motos, veículos estacionados, e mesmo quando estiver chovendo, evitar fazer a travessia, que é Rua da Mata e outras ruas, Tomás de Aquino também, desce uma enxurrada com maior intensidade. Fica a recomendação para principalmente esses pontos, as pessoas evitarem transitar quando estiver chovendo forte. Pois é, o IMET já tinha alertado sobre possíveis chuvas que aconteceriam aqui na cidade de Patos de Minas e foi então concretizado. Em 30 minutos, todos esses danos. Então, como a Defesa Civil mesmo disse, alguns pontos devem ser evitados, principalmente quando começar a chover. Nesse momento, começou alguns chuviscos, ainda não é uma chuva forte, mas a previsão do tempo para hoje segue com pancadas de chuva a qualquer momento, durante a tarde e também à noite, com mínima 21 graus e máxima 26 graus. Ou seja, vai ser um tempo mais fechado, com possibilidade de chuva a qualquer momento, e o motorista deve redobrar a atenção, principalmente nesse ponto aqui, ó, ao lado do shopping da cidade. Muitos motoristas ontem ficaram surpresos quando vieram pegar o carro e estava totalmente alagado. Um aqui, por exemplo, teve que juntar 4 homens para levantar o carro e desencostar de outro que tinha acabado de bater. Então, assim, é uma situação muito difícil e fica a orientação, então, para alguns pontos, como esse aqui, na Toninho Amâncio, né? Aqui, próxima à rua Ana de Oliveira, na área central da cidade, ao lado do shopping, um local muito conhecido, até porque é um ponto mais baixo e a água desce com muita força. Também na Avenida Piauí e Barão do Rio Branco, bem próximo, em frente à orla da Lagoa Grande. Outros pontos, como por exemplo a Fátima Porto, que vem com água muito forte e muitos motoristas, principalmente motociclistas e ciclistas, podem ser pegos de surpresa, Júnior. A gente vai continuar acompanhando e ao decorrer do dia, muita surpresa aqui na cidade
de Patos de Minas, justamente por esse tempo que vai pegar muita gente aí, né? Ou seja, no trânsito, no momento de ir para o trabalho, no momento de voltar, então as pessoas vão ter que se programar hoje, viu? Exatamente, Rafael. Em Patos de Minas, temperatura agora variando entre 26 e 27 graus e previsão de chuva. Vocês já estão vendo aí o nosso querido repórter já se protegendo e os estragos foram muitos. E a gente tem percebido realmente uma mudança nesse período chuvoso, porque quando a previsão chega aqui pra gente falando de chuva isolada, é que ela pode cair em qualquer lugar e com volume muito além daquilo que é esperado. E é isso que tem acontecido. Por isso, alguns moradores foram pegos de surpresa nesse sentido. Estava todo mundo sabendo que ia chover, mas exatamente onde e o volume exatamente é que é difícil. E aí quando cai um volume de chuva em uma região só, acontece isso daí. Lugares onde talvez em alguns anos não inundava, agora está inundando justamente nessa mudança de comportamento dessas nuvens, dessa chuva em torrencial que atinge boa parte da cidade. E tem até gente que vai e comenta, mas aqui na minha região não choveu tanto. Choveu algum pingo aqui, outro ali, mas não inundou. É porque o comportamento da chuva está mudando. Os especialistas estão sempre alertando dessa corrente, né, de ar quente que chega do ocidente, do não sei de onde, aí vai chegando e muda aí o nível das nuvens, né, ou seja, o nível da potência de chuva e cai chuva isolada em determinada região. Realmente o comportamento esse ano da chuva está bem diferente do que a gente está acostumado. Continua por aí, viu, Rafa? Qualquer momento, volta aqui, você tem prioridade hoje no nosso Balanço Geral para trazer os detalhes dos estragos causados por causa desse temporal aí em Patos de Minas. E você que mora na cidade, quero você participando comigo. Alguma novidade aí, manda aqui no nosso WhatsApp, que a nossa produção está prontinha para conversar com você, tá bom?